conta algo que, se fosse uma ilustração que eu fosse levar pra vida, eu usaria essa. Que ela conta a história do Manuel. Vamos pensar no Manuel. Eu adoro essa história, eu acho muito boa a ilustração dela, porque mexe comigo muito. Qual que é a história do Manuel? Digamos que o Manuel queria muito fazer um cruzeiro, a história dela, né? Eu estou parafraseando, usufruindo. Mas digamos que existe o Manuel e o sonho dele era fazer um cruzeiro e ele queria muito, e amigos se reuniram para pagar esse cruzeiro pro Manuel. O Manuel vai até o cruzeiro, mas ele vai pro cruzeiro e antes ele passa no mercado e compra um monte de comida. Compra bolachinha e tudo mais, porque ele falou, eu não posso gastar nesse bendito cruzeiro, eu já tô indo pra lá. E em todas as refeições, ele ia pro quarto e comia as bolachinhas que ele tinha. Ia, voltava e não comia nas refeições. Até que ele fez amigos no cruzeiro e perguntaram, Manuel, por que tu não tá com a gente e tudo mais? Ele falou, não, porque eu não posso pagar pela comida. Ele falou, mas estava tudo incluso. Você poderia usufruir disso, all inclusive o navio, você poderia usufruir disso. Mas ele estava deixando de desfrutar por não ter um entendimento. E essa palavra, a cada vez que eu penso nela, ela me faz refletir muito. Por quê? Porque nós temos que conhecer ao Senhor e proceder cada vez mais em conhecê-lo. Por quê? Porque quanto mais nós entendemos o que Ele já nos deu e nós podemos acessar, a gente pode chegar diante dele e dizer, era tudo isso que vocês podiam desfrutar em totalidade, mas vocês assim não o fizeram. Então assim, Deus me livre de que isso aconteça comigo. Tudo que eu sou fominha, então assim, o que o Senhor tem para nos entregar, nós podemos desfrutar. E o dom da língua é um desses. Eu vou ficar mais aqui porque eu acho que fica centralizado. Mas eu quero começar a ler 1 Coríntios 12:30 para a gente já quebrar um paradigma aqui. Será que o dom de línguas é para todos? O falar em línguas são para todos da igreja? Como é que funciona isso? Até onde é para todos, até onde não é? Então esse versículo é um dos versículos entre os estudiosos mais debatidos nesse sentido, mas a gente vai entender eles. Tem todos o dom de plural? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Já linkando com outro versículo para que a gente crie uma linha de raciocínio. Marcos 16:17. Estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então vamos lá. O primeiro de pensar aqui, nós temos, e aqui são dois versículos que falam de línguas de maneiras evidentes. Nós temos 3 estágios das línguas em como elas se aplicam. A primeira é a oração em línguas. Onde a oração em línguas, o falar em línguas, é para todos. Então, assim, todos que recebem o Espírito, uma evidência é o falar em línguas. Eu ainda não falo em línguas, significa que eu não recebi o Espírito? Não. Nós temos que trabalhar esse dom em nós, porque nós não podemos achar que às vezes a carne vai falar mais alto do que o Espírito dentro de nós, no sentido que não, eu não consigo falar, não tem como. Não, nós pedimos ao Senhor esse discernimento e o dom de línguas é dado a nós. Esse dom de línguas, Paulo deixa muito explícito, nós vamos ver aqui ao decorrer dos versículos, que é um dom para edificação individual. Então esse é um dos únicos dons que ele tem isso de eu edificar a mim mesmo. Então assim, é uma oração que eu faço plenamente no mundo espiritual. É uma oração que eu faço plenamente guiado pelo Espírito. Ou seja, é uma oração perfeita. Meus irmãos, se vocês chegarem naquele momento de oração e sabe quando você está sem assunto, fala, meu Deus, o que eu vou falar, o que eu vou orar? Ore em línguas, porque é uma oração perfeita. Quando nós vamos orar aqui com as nossas línguas naturais, às vezes nós oramos pautados nesse tempo, agora, nesse tempo cronos, nesse tempo que nós vemos agora. Então nós oramos com a nossa mente aqui e pautado no que nós estamos visualizando. Mas a oração em línguas, ela não se contém a esse tempo. Ela é uma oração que é orada a partir da eternidade. Então você ora perfeitamente até por coisas que estão por vir pela sua vida e você não tem ideia. Mas na eternidade já é verdade sobre você. Essa oração em línguas, ela produz uma oração perfeita que vem através do Senhor. E é uma oração que você edifica a si próprio, porque às vezes nós oramos ao Senhor falando algumas coisas que não são necessidades nossas, que visivelmente, aparentemente é o que a gente precisava, é o que a gente gostaria, mas não necessariamente é o que nós precisávamos para o propósito do Senhor. Mas quando nós oramos em línguas, nós oramos a partir de uma dimensão perfeita. O nosso espírito está pronto, a Bíblia diz. Então, se o nosso espírito está pronto, ele corresponde ao que o Senhor quer de nós através dessa oração. E Raíssa,
Eu tava esses dias conversando com uma aluna da D e ela me perguntou isso. Ai, mas eu oro em línguas em que momento então, né? Às vezes a gente acha que a oração em línguas ela é dada apenas no momento que nós estamos na igreja, naquele momento que você botou um louvor em casa e você tá chorando e aquele sentimento maravilhoso e tudo mais. Mas não, o apóstolo Paulo diz, e a gente vai passar por tudo isso, não quero me atropelar, mas eu acho que é legal a gente criar uma linha de raciocínio e aí a gente vai pegando a pauta primeiro. O apóstolo Paulo diz que, dentre todos vocês, eu tenho certeza que eu sou o que mais fala em línguas. Ele fala isso para uma igreja que fluía muito nos dons, aparentemente. Se tinha uma igreja que fluía nos dons, era a igreja de Corinto, aparentemente. Tinha vários e muitos defeitos que a gente lê na carta, mas aparentemente era uma igreja que falava, meu Deus do céu, eu vou chamar todo mundo para ver isso que está acontecendo, porque olha o que esses homens fazem. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, entre todos vocês, eu sou o que mais fala em línguas. O que isso significava? E o apóstolo Paulo, aparentemente, ele estava em momentos de contemplações muito grandes na sua vida? Provavelmente não, meus irmãos. Ele estava preso nos piores cenários, mas ele orava em línguas constantemente. Então, orar em línguas é algo que o Senhor nos convida a fazer e nos convida a fazer na nossa rotina cotidiana. Então, assim, eu estou lá dobrando roupa na minha casa, eu estou orando em línguas. E uma experiência que eu tenho com os primeiras vezes que o Senhor começou a falar comigo sobre outras pessoas, então me entregar palavras sobre a vida de outras pessoas, ele começou de uma forma muito clara, e aí eu tinha certeza que era ele. Atualmente não acontece tanto isso, porque eu tenho um discernimento diferente. Mas antes eu ia entregar uma palavra pra uma pessoa, eu tava normal, eu começava a falar em línguas na hora. E eu falava em línguas e o Senhor me dava um discernimento sobre a vida de uma pessoa, e eu entregava uma palavra. Ontem aconteceu algo engraçado, eu e o Natan, a gente foi jantar com uns amigos, e aí nós estávamos lá jantando e tudo mais, o Natan tava contando algo engraçado, eu nem lembro o que era. E aí eu saí dali e comecei a falar em línguas. Aqui quietinha. E aí no meio da conversa, era só 4 pessoas na mesa. Comecei a falar em línguas, o Senhor me deu uma palavra sobre eles, eu entreguei a palavra, nós oramos juntos e glória a Deus por isso. Então assim, o falar em línguas é onde o nosso espírito fica cada vez mais ativado e atento ao que está acontecendo. A questão é, a oração em línguas é maravilhosa, por quê? Porque nós estamos orando plenamente através do Espírito. E nós estamos tirando qualquer resquício de carnalidade daquele momento, naquela nossa fala. É uma oração perfeita ao Senhor que Ele anseia receber de nós. Então nós temos esse tipo de oração em línguas, essa edificação pessoal, onde eu edifico a mim mesmo. Temos um dom de variedade de línguas. Então vamos lá. Como a gente não está aqui, eu acho que eu vou explicando e lendo os versículos, fica mais fácil. Temos esse deixa eu voltar aqui. O dom de variedade de línguas. Vamos pensar aqui. A gente tem esse dom de variedade de línguas e nós entendemos às vezes que é falar muitas palavras enquanto você está orando em línguas, né? Eu achava antes que era isso. Eu falava muitas palavras quando estava orando em línguas e, meu Deus, essa pessoa tem uma variedade de línguas. Porque quando eu comecei... De qualquer forma, a Raíssa tem variedade. Eu falo bastante, não, brincadeira. Mas eu pensei que era falar muitas palavras e línguas assim do Espírito. Mas esse não é o significado de variedade de línguas. Até algo engraçado, né, de quando eu fui batizado do Espírito Santo com as línguas. Eu estava no retiro da igreja, o primeiro retiro que eu fui da Plenos. E nós estávamos lá orando e tudo mais, eu estava assim, prostrada, orando. E eu só sei que veio um menino do retiro. E era um menino, gente, aparentemente, assim, de todas as pessoas que iam orar por mim, ele era o último que eu imaginei que ia acontecer isso, assim, sabe? A pessoa que a gente olha e fala, nossa, esse é o menos, assim, aleluiado do retiro. Impossível que algo aconteça com isso. Hoje a gente olha pra ele e eu fico ainda mais, assim, desacreditada. Mas eu tava prostrada e eu senti que alguém botou a mão, assim, na minha cabeça. A pessoa botou a mão na minha cabeça e eu comecei a falar em línguas. E eu nunca tinha falado em línguas na minha vida. Eu nem sabia que ele estava possivelmente orando sobre isso. Eu só estava prostrada, senti uma pessoa com a mão na minha cabeça e eu comecei a orar em línguas. Aí eu levantei rápido e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu olhei para trás e era ele que estava orando por mim. A questão é, naquele momento eu estava pedindo, Senhor, me batize com o Espírito Santo, eu quero falar em... Eu não estava orando sobre isso naquele momento, mas foi algo que aconteceu. Eu tinha um anseio de falar em línguas? Tinha. E se concretizou naquele momento. Então, assim como Paulo fala de nós buscarmos e pedirmos isso, é o anseio que nós devemos ter, porque o falar em línguas nos edifica muito mais. E nós, apenas pessoas edificadas edificam. Só para quando vai fazer a edificação de um prédio, eles colocam uma estrutura muito bem estruturada para edificar. Então, nós precisamos estar edificados
para então sim edificar. Então, aqui o dom de falar em línguas seria línguas com interpretação, para edificação coletiva da igreja. Então vamos pensar juntos que esse aqui eu até custei um pouco para entender essa diferença, mas vamos juntos. Então um é para uma edificação pessoal, o outro é para uma edificação da igreja, mas só é edificado a igreja quando tem interpretação. Então, Raiz, o dom de variedade de línguas não é para todos. Então nem todos têm o dom de línguas para edificação da igreja. Isso não é para todos. O dom de línguas para edificação pessoal é para todos. A diferença é, Raiz, então quando que eu vou saber quando eu tenho um e quando eu tenho outro? Porque aparentemente é igual. No sentido de plena instrução do Espírito, de quando ele está orando em línguas, ele está edificando a todos. E também nós devemos orar em línguas quando tiver interpretação na igreja. Paulo diz, para mim vale muito mais a pena eu falar 3 palavras com um idioma que vocês entendam, né, com a língua natural, do que 10 mil em línguas se vocês não vão entender nada. Esse 10 mil em línguas, eu posso ficar aqui, vocês não vão estar, eu vou estar sendo edificada, mas vocês não. Mas se nós estamos na igreja, o intuito é para que todos nós sejamos edificados. Então, Raíssa, significa que, então é melhor eu falar normal do que falar... Não, a questão é frutífero nós falarmos em línguas na igreja quando há uma interpretação, que assim todos cheguemos nesse lugar. Eu passei uma vez por uma experiência e até isso nós entendermos que quando há interpretação não necessariamente é como se fosse uma tradução. Então assim, o cara falou o Senhor é bom. Não é uma tradução assim de línguas normais. É um discernimento no espírito que você tem sobre o que você está orando e isso é passado para a igreja ou até mesmo para você. Porque nós pensarmos que essas pessoas que têm o dom de interpretação de línguas, muitos falam que não tem como você traduzir em palavras o que você está ouvindo. A nossa mentalidade humana não foi capaz de colocar numa palavra e traduzir o que o Espírito fala até nós. Eu tive uma experiência uma vez que eu estava em casa. Toda vez que eu tô dobrando roupa, eu tô falando em línguas. Porque é uma coisa que eu tô assim com a mente ali solta, estou com as mãos, eu tô digitando, trabalhando, então eu tô fazendo isso. Eu teve uma vez que eu tava dobrando roupa e eu estava falando em línguas e tudo mais, e foi a primeira experiência que eu tive de interpretação. Então eu tava orando em línguas e o Espírito Santo falou pra mim, você tá orando sobre isso, 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 isso. E aí no outro dia eu estava lá orando em línguas a mesma coisa e o Espírito Santo falou, você está orando, então ele me instruiu sobre o que eu estava orando sobre mim. E era realmente dimensões que eu não oraria normalmente, eu nunca orei sobre aquele assunto sobre mim, mas que o Espírito Santo me levou a orar sobre isso. E temos também as línguas, então tem esses 3 tipos de línguas na Bíblia, né? E também temos as línguas como sinal aos incrédulos. Que isso, na verdade, acontece muito em Atos 2. Por quê? Porque em Atos 2, a gente vê, né, o Pentecostes, tudo aquilo que aconteceu na igreja, lá acontece 2 tipos de falar em línguas. Esse falar em línguas como sinal aos incrédulos e esse falar em línguas mesmo. Então a gente consegue ver essa distinção. Isso. Tem mas uma é de idiomas e outro que eles falam de... Não, mas fica tranquilo. Que a gente tem... Porque assim, na Bíblia a gente tem 2 traduções pra gente entender em que momento a Bíblia está falando de qual língua ele está falando. Então se a gente for ver a tradução no grego, quando for em idiomas, ele fala dialetos mesmo. A tradução é diacletos, né? No grego da palavra. Então em Atos 2 aparece esse diacletos. Então quando fala, todos falavam e entendiam no seu próprio idioma. Aquilo significava que foi uma interpretação de que eles se entendiam no seu próprio idioma. Então eu tava falando chinês para uma pessoa que era brasileira, né? Não naquela época, né? Mas a pessoa entendia. Tem uma experiência de um pastor que eu conheço. O meu pai conhece ele, na verdade, é um amigo do meu pai. Ele foi fazer missão em um outro país, se eu não me engano, era na Ásia. Então ele foi fazer missão na Ásia. E ele entrou dentro do avião e falou, Senhor, eu não sei falar nada desse idioma, me dê graça. Ele saiu do idioma, ele saiu do avião e sabia falar todo o idioma. Então isso é um dom de línguas também, esse dom de línguas naturais mesmo, com idiomas. Era um missionário que foi até um país e o Senhor deu esse dom a ele, esse dialetos que fala na Bíblia e tem essa tradução. Tem uma outra experiência também que aconteceu sobre isso. Eu e a pastora, a gente leu um livro juntas, que eu falei muito desse livro, que é Andando no Poder do Espírito, que eu não lembro o nome do autor nunca, mas
Esse sempre me confundo, o Richard Foster, mas não é. Mas esse livro, foi um dos livros, eu encorajo todos a lerem esse livro, de verdade, foi um livro que foi muito edificante. Ele é um audiobook, então eu escutei ele, na verdade, no Spotify. Hoje tá em falta o livro, né? Eu tô tentando conseguir o livro, mas ele tá em falta. Isso, e ele é gratuito, então eu vou enviar pra vocês no grupo da igreja, porque ele edifica muito, assim, eu escutava aquilo e aquilo, meu espírito ia recebendo, mas ele conta uma experiência que ele foi uma vez num programa da rádio. E aí eles estavam nesse programa da rádio e tudo mais. E até que ele começou a falar em... Aí um ouvinte ligou pra ele nesse programa da rádio. E aí ele ouviu e entendeu o que aquela mulher estava falando. E ele falou que do nada ele começou a responder a pergunta dela em línguas. E que pra ele estava falando em línguas, não era nenhum programa cristão. E ele falou, meu Deus do Senhor, vai ter que me dar uma interpretação, porque eu tô aqui no meio da rádio, falando em línguas, eles não são cristãos, o que está acontecendo? E aí ele falou que ele ficou lá esperando e o Senhor não deu interpretação. E aí ele tentou cortar uma citação, enfim, terminou o programa. Como? David Robertson. Isso, David Robertson. E terminou o programa e veio uma mulher da produção falar com ele e falou, não sabia que você falava alemão? Ele falou, falava alemão? Mas eu não falo alemão. Ele falou, sim, uma mulher ligou, alemã, falou com você em alemão e você respondeu ela em alemão. E naquele momento ele achava que estava falando em línguas, ele estava respondendo a mulher em alemão. Então, assim, isso é um dom também que existe. Ah, isso é tão comum de se ver? Não, a pessoa mais próxima que eu tenho que aconteceu isso foi esse homem que meu pai conhece. Mas é algo que nós podemos acessar do Espírito e é aquilo que eu falei da história do Manuel. Se nós podemos desfrutar de uma grandeza do Espírito, nós temos que buscá-lo e buscar os melhores dons. Se o Senhor tiver alguém para dar isso, que nós estejamos prontos a receber isso e pedir isso. Então, temos esses 3 tipos de oração em línguas, né? Então, vamos lá. Aí, mas isso é só para... Provavelmente vocês não vão lembrar disso, por isso que eu não me apego tanto nessa questão. Mas só em questão de estudo, se vocês forem se aprofundar cada vez mais em casa, em Atos 2 a gente tem esse dialetos que eu falei, que são esses idiomas mesmos que eles falavam e entendiam nos seus próprios idiomas. E também temos o glossa hermaneia, que aí seria nessa língua dos anjos mesmo, nessa língua que a pessoa não consegue entender. Então vamos passar... Aqui na apostila eu achei isso muito interessante, por isso que eu trouxe. A oração em línguas passa por alguns aspectos, né? Então, edificação pessoal fortalece a vida espiritual e do crente. Algo que eu encorajo os irmãos a fazerem, pra mim é muito frutífero, e a partir do momento que eu comecei a fazer isso, muitas coisas mudaram. Quando eu vou ler a Bíblia e às vezes eu não entendo exatamente aquela passagem, dizer, Senhor, eu sei que tem mais aqui, o que você pode me mostrar? Comece a orar em línguas, porque o seu espírito está sendo edificado. Aquilo tudo vai se linkando, né? Por isso que é importante nós entendermos a fundo os princípios que o Evangelho nos traz. Então, se nós entendemos que o Espírito Santo era o guia perfeito que estava em Cristo e hoje nós podemos ter, nós não estamos... E eu ouvi essa analogia de um pastor uma vez, eu achei muito interessante. Ele falou, uma coisa é você entrar num rio e você se molhar no rio. Mas uma coisa é você tomar água e essa água entrar dentro de você e estar em você. Isso somos nós. O Espírito Santo está em nós e ele produz isso. Se nós tivéssemos um guia, imagine se você tivesse um guia perfeito ao seu lado. Você andasse assim 24 horas por dia por uma pessoa que tudo que ele falava vem exatamente do coração de Deus. Imagina que tudo que ele te instruía é exatamente o que Cristo quer que você viva. Imagina que tudo que sair dele é algo exatamente para que você cumpra o seu propósito. Não ia ser uma busca incessante de você do lado dele o tempo inteiro, dizendo, o que eu faço agora? O que eu falo agora? Como que eu acho agora? Nós estaríamos sempre nessa procura. Mas imagina que agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Quando eu era pequena, não que eu seja... Agora eu cresci muito, não cresci. Mas quando eu era bem menor... Eu perguntava tudo aos meus pais. E eu sempre fui de fazer muita pergunta. O Natan fala muito isso pra mim. Laísa, você faz muita pergunta. Eu falei, eu tenho que fazer mesmo. Mas se eu era pequena, eu perguntava muito mais. Eu sou muito curiosa.
Mas eu perguntava tudo aos meus pais porque, pra mim, eles eram a fonte de todo o saber. Então, eu acho que mesmo que meu pai não soubesse uma resposta, ele inventava, porque na minha cabeça ele sabia tudo sobre tudo. Mas imagina o Espírito Santo dentro de nós. Essa nossa busca incessante de buscar a orientação deles, o dom de línguas faz isso dentro de nós. Intercessão eficaz, o Espírito Santo intercede conforme a vontade de Deus. Nós buscamos em espírito e em verdade, através plenamente do Espírito Santo. É o próprio Espírito intercedendo a Deus. E nós estamos ali juntos, desfrutando dessa dança da Trindade. Adoração profunda permite uma conexão espiritual mais intensa com Deus. Isso está na apostila, tá? Foi enviada lá no grupo. Eu não sei se o Carlos já estava quando a gente viu a apostila, mas a gente vai enviar de novo. E sinais para os incrédulos. Esses sinais para os incrédulos é isso que foi trazido. Por quê? Paulo fala que não precisam orar em línguas espirituais ao lado de uma pessoa que não entende, porque ele não vai entender nada mesmo. E eles vão te achar doidos, na verdade. Paulo usa essa expressão, loucos. Mas esses sinais para os incrédulos é quando acontece isso de uma língua natural. Eu não falo nada de chinês, por exemplo. Isso. Esses sinais eu não falo nada de chinês. Se eu começar a falar chinês por um incrédulo, isso vai ser uma percepção, uma evidência para ele do Espírito Santo em nós. Ok, deixa eu ver aqui. Sim. Aqui a questão é, o falar em línguas, nós não precisamos buscar ele pela experiência em si, de que é legal falar em línguas, nossa, eu preciso buscar isso de línguas e tudo mais, mas nós entendemos a profundezas de Cristo que isso nos leva. Quando nós estamos na igreja, e isso já aconteceu algumas vezes de eu estar aqui, às vezes eu pego o microfone na hora que nós vamos orar, e eu falo, irmão, se vocês orem em línguas, comecem a orar. Isso é porque o nosso espírito fica atento, e é o pleno espírito intercedendo por nós. Por quê? Porque não pela mera experiência de eu estar orando em línguas, mas sendo Cristo cada vez mais evidenciado dentro de nós. Imagina todos os dias esse constante ato de você orar em línguas. Você vai crescer muito e vai expandir muito em Cristo. Às vezes você vai dar alguns dons na minha vida. Eu estava pensando esses dias o quanto Cristo foi formado em mim nesse último ano. Eu estava pensando nisso. As minhas metas o quanto ele foi mais evidente em mim esse último ano. E eu estava pensando o quanto muitas coisas em mim foram formadas nesse último ano. Porque nesse último ano eu aderi cada vez mais à oração em línguas. Porque antes eu só orava em línguas quando eu estava na igreja e alguém pedia para orar em línguas. Ou quando eu estava num momento super assim, parece que eu estou em outra dimensão. Mas quanto mais nós aderimos isso na nossa rotina, mais isso vai sendo evidenciado dentro de nós. Então, aqui eu trouxe as diferenças entre a oração em línguas e a variedade de línguas. Lembrando que a oração em línguas é para todos da igreja e a variedade de línguas é um dom de interpretação para a edificação da igreja. Então, enquanto um é a Deus, a oração em línguas eu edifico e vem diretamente de Deus, o outro eu faço à igreja. Então, é uma direção do Espírito à igreja. Um tem uma edificação pessoal e outro uma edificação coletiva, para que todos cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. A oração em línguas, Raíssa, mas quando eu orar em línguas, pessoalmente, apenas eu necessito de interpretação, como ali o exemplo que você deu? Não. O seu espírito vai estar recebendo aquilo. Paulo fala que a nossa mente fica infrutífera. No começo, meus irmãos, é um desafio mesmo você ter essa constância de orar em línguas, porque aquilo, pro nosso raciocínio, não faz sentido mesmo. A nossa mente fica infrutífera naquele momento, não passa algo na nossa cabeça que provém de nós. Mas nós precisamos exercer isso cada vez mais. Assim como o idioma normal, você vai aprendendo aos poucos e aquilo vai se tornando cada vez mais fluido dentro de você, a oração em línguas é a mesma coisa. Quanto mais você for exercitando isso, mais isso fica um exercício natural sobre a sua vida. O controle pode ser exercido livremente no particular. Então a oração em línguas, ela pode ser exercida livremente no particular. Não necessariamente você tem que ter uma direção do Espírito de, nossa, comece a orar em línguas agora. Não, é algo que no seu dia a dia pode acontecer? Pode. Mas é algo que no seu dia a dia você pode trazer isso.
Mas o dom de variedade de línguas, que é para edificação da igreja, ele deve sim seguir uma ordem de Deus e um discernimento do Senhor. Então você recebe uma ordem do Espírito para que essa edificação coletiva aconteça. A distribuição, todo crente pode receber a oração em línguas. A variedade de línguas é o Espírito reparte como quer, como Paulo fala em Coríntios. Então, o Espírito reparte como quer. Mas, ele fala, peçam os melhores dons. Então, vamos pedir ao Senhor os melhores dons, que isso vai ser acrescentado em nós. Então, enquanto vem para oração e comunhão, que é a oração em línguas, a variedade de línguas é uma comunicação e revelação. Então, vamos lá. Agora, um ponto importante que eu queria trazer é... Paulo traz em um versículo que o maior dom que a pessoa pode ter é o de profecia, né? Como se esse for um maior dom. Significa que, e muitas pessoas interpretam que então eu só vou buscar o dom de profecia, como um anulasse o outro. Mas na verdade não, um não anula o outro. O dom de profecia, ele é um maior dom, por quê? Porque ele é uma edificação coletiva. Eu recebo algo do Senhor, reparto com a pastora e a igreja cresce, porque a partir do que o Senhor tem para ela, a igreja toda cresce. Significa então que quando há a oração em línguas com interpretação, é igualmente a profecia. Por quê? Porque também é uma edificação ao corpo. Porque se eu discerno algo de Deus, alguém interpreta sobre a igreja, há uma edificação ao corpo. Então, todos vão, sempre vocês vão ver nas escrituras que o maior sempre vai culminar no maior propósito, que é a edificação da igreja. Sempre o melhor que o Senhor vai fazer e sempre tem um final que vai ser a edificação da igreja. Então nós precisamos entender que tudo o que nós fazemos tem que culminar nesse lugar. Porque se o maior dom, ele é justamente o maior dom, porque todos somos edificados, nós precisamos entender que vamos buscar os maiores dons, não para que eu tenha vários dons. Então, nossa, a Raíssa tem muitos dons, né? Olha como ela é cheia de dons. Não, mas é para entender que quanto mais eu tenho dons do Senhor, mais eu devo servir a comunidade. Então, na verdade nós vamos pedir os maiores dons para o Senhor, mas com muita responsabilidade. Porque esse dom que o Senhor vai te dar vai ser para repartir, não para reter. Então, muitas das vezes o Senhor, a gente pede para o Senhor, Ele não nos dá, por quê? Porque na verdade nós queremos reter e não compartilhar. Então nós precisamos entender que, Senhor, qual o dom que o Senhor me deu? X, ok, sirva da melhor forma com esse dom. Sirva a comunidade e a igreja e não retenha os dons, porque os dons foram dados para que nós venhamos crescer e desfrutar disso. E nós identificarmos isso no outro, para que nós venhamos aprender e beber do que o outro tem para dar. Porque se eu entendo que a pastora Deise tem esse dom de ensino que ela tem, eu vou querer beber cada vez mais, porque eu sei que vem do Senhor e é um dom que ela tem. Então eu preciso também ser edificada para que a igreja seja edificada. Nós não podemos entrar na prepotência que eu fico buscando algo do Senhor para minha própria edificação. Não! A minha edificação tem um propósito, que é qual? Para que todos sejamos edificados. Então essa deve ser a nossa busca sincera. A dom de línguas e interpretação é um dom que tem o mesmo propósito, edificar, consolar e exortar a igreja. Viu como eu precisava de ar? Graças a Deus pelo seu dom de discernimento. Viu? Fala muito. Mas, então o versículo que Paulo fala sobre isso é: gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Aqui ele está anulando? Não, é maior porque é uma edificação maior à igreja. A não ser que as interprete. Ou seja, se as interpretar, é um dom mutuamente grande aos olhos do reino, para que a igreja seja edificada. Então, ok, deixa eu botar aqui. Eu fechei a ata. Mas enfim, em Atos 2, do 7 ao 8, ele fala especificamente dessa edificação em falas. Porque eu fechei a aba que tá aqui. Do 12 em diante, Ato 2. Não, mas eu já achei aqui, ó. Aqui, ó. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos, partos e medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Ok, por que esse versículo?
Nós temos muitos irmãos, que são nossos irmãos em Cristo, igualmente, que não acreditam mais nos dons de línguas para hoje. Porque eles acreditam que isso não é mais uma manifestação, que foi algo que estava ali apenas em Atos, que isso aconteceu ali apenas para os discípulos, os apóstolos. Mas é nós entendermos que Paulo nos deu todas as instruções para que hoje nós venhamos desfrutar disso. Então isso é algo que sim, nós devemos buscar, pedir do Senhor e desfrutar dessa graça que nos foi dada. Raíssa, então, como usufruir e manusear isso no dia a dia, né? Essa oração em línguas. O que acontece? Eu já orei em línguas por uma pessoa, aconteceu isso nessa última vigília com o Natan. Eu estava aqui, estava orando em línguas, e o Senhor me deu uma palavra sobre um menino, assim. Eu falei, mas era uma palavra assim que não fazia sentido, sabe? Eu olhava e falei, mas nada a ver essa palavra, visivelmente. Aí eu chamei o Natan, como era o homem, né? Eu falei, Natan, vem orar comigo sobre ele. Ok, fui lá orar e eu entreguei a palavra ali que estava ali. Enquanto eu estava ali, eu comecei a orar em línguas, orava em línguas, e o Senhor foi me mostrando o restante daquela visão que ele tinha sobre aquele menino. Então, aquela palavra que eu tinha entregado fez sentido. Por quê? Eu orei sobre ele, sobre uma filha que ele iria ter. E o Senhor me deu uma visão sobre a filha dele. Ele falou, o Senhor está te preparando para ser o pai dessa menina que virá. E essa menina... E foi essa palavra que eu tinha. Eu falei, nossa, mas... Ok, fui lá orar por ele sobre isso. Enquanto eu entreguei essa palavra e depois comecei a orar em línguas, o Senhor começou a me dar uma visão muito clara sobre quem era essa menina e como ele haveria se portar. Comecei a orar sobre a família dele. O Natan começou a orar em línguas também e deu uma continuidade sobre essa filha dele, então ele discerniu no espírito e todos ficamos no mesmo espírito ao entregar a palavra. Eu terminei de entregar a palavra e ele veio falar comigo. Ele falou, Rai, eu sempre sonhei muito em construir uma família, eu sempre sonhei muito em ser pai, mas essa semana, a vigília foi no sábado, na sexta-feira, um dia antes, ele estava num relacionamento com uma menina e o Senhor pediu para ele entregar, e não era ela, não era para ser. E ele falou, eu fiquei com meu coração muito angustiado, eu falei sobre a minha família, e ele falou que estava pensando nisso de acordo com todo aquele dia. E veio essa palavra sobre a família dele, enfim, foi algo que foi se completando. A questão é, às vezes o Senhor nos dá uma direção sobre uma pessoa. Nós oramos em língua e nosso espírito vai tomando posse da nossa alma. E nós vamos entendendo para que aquilo fique mais evidente. Nós não podemos achar que a nossa alma é horrorosa. Não, a nossa alma não é péssima. Ela precisa ser preenchida pelo Espírito Santo. A partir do momento que nós passamos a andar cada vez mais no Espírito, e não apenas, e por favor entendam apenas, ter o Espírito, mas andar nele. Ele nos convida a andar. Se ter o Espírito fosse a mesma coisa que andar, ele não usaria esses dois termos. Mas uma pessoa pode ter o Espírito e ser o manual da vida. Não desfrutar desse Espírito que temos dentro de nós. E nós andarmos no Espírito. E a oração em línguas nos faz isso. Nós andarmos no Espírito e vamos pensar aqui, o Espírito, a alma e o corpo. Ela faz o Espírito adentrar dentro da alma. Porque aqui no meio da alma, a nossa carne às vezes quer ter maior soberania e quer ocupar esse espaço. Mas a partir do momento que a nossa fala, o nosso coração fica cada vez mais sujeito ao Espírito, ele fica tomando conta da nossa alma e nós conseguimos andar de maneira mais evidente no Espírito. Então a minha oração, irmãos, e já finalizando na verdade, porque tem pontos aqui que deveria abrir, mas aí vai ficar uma coisa muito, abre lá e fecha aqui, então se tivermos uma outra aula, nós abrimos lá e fechamos aqui, porque senão eu acho que vai ficar mais confuso do que ajudar. Mas a minha oração, realmente, para a nossa igreja é que nós venhamos desfrutar disso. Porque se eu tenho certeza que a pastora está desfrutando disso, eu sei que ela está sendo edificada. E ela está sendo edificada para me edificar. E eu edifico para edificar o Natan. E o Natan o Carlos, e o Carlos o Giovanni. E aqui nós temos uma igreja cada vez mais frutífera. Nós não ficamos numa dependência, muitas das vezes, que, nossa, minha semana eu só vou frutificar e vou crescer no Senhor se a palavra do domingo for estrondorosa e maravilhosa. E nós não ficamos mais achando que nós temos uma dependência carnal e humana. Mas a nossa dependência vem estritamente e especificamente do Espírito, que esse nos edifica diariamente. Nós fomos criados a adorar a Deus. E o seu maior objetivo em todos os dias da sua vida, e por mais que você esqueça disso, é você se tornar cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. E Cristo era totalmente guiado pelo Espírito Santo.
Então, se nós temos esse Espírito que, além de nós andarmos nele, intercede por nós, e isso é muito forte se nós entendermos, e não intercede a partir dessa dimensão, mas a partir dessa dimensão. O seu Espírito, nesse exato momento, ele está vendo coisas que você não está vendo, e discerne coisas que lá atrás, que às vezes você carrega, que às vezes você traz, e às vezes você fica aqui levando dentro de você, que no seu espírito ele já entendeu o propósito daquilo, ele já transpassou isso por Cristo, e isso já é glorificado. No seu espírito isso já é uma realidade. As suas marcas, as suas dores, os seus traumas, no seu espírito isso já é glorificado no Senhor. E eu consigo ver na Júlia essa evidência do Senhor porque o espírito foi transpassado pela cruz. Então nós entendermos que, se eu entendo que eu posso orar a partir de uma outra dimensão, que essa venha a ser a nossa busca. Isso então significa que eu não vou mais orar em línguas humanas? Não, por favor, ore. E isso faz bem. Mas você vai notar que cada vez mais a sua oração, que você entende o que você está falando, vai mudando cada vez mais. E ela vai cada vez mais traduzindo o que o seu espírito está sentindo. E a sua oração começa a mudar, a sua fala começa a mudar, o seu agir começa a mudar. Eu estava ouvindo algumas experiências de alguns pastores nesses últimos dias sobre falar em línguas. E eles contam que nas situações que eles não sabiam o que fazer, eles foram orar em línguas e o Senhor deu uma direção. Eu escutei uma história do John Bevere, sabe? Que escreveu 1 milhão de livros. Ele estava contando que ele estava na casa dele e o Senhor disse que eu quero que você distribua os livros para milhões de pastores pelo mundo. Ele falou, como que eu vou fazer isso? Ele falou, é muito dinheiro, é muito livro para imprimir, não tem condições disso acontecer. E ele falou que foi pro sótão da casa dele e começou a orar em línguas, e o Senhor deu uma ideia para ele. Falou para ele montar um torneio de golfe numa X cidade lá, e que lá ele iria arrecadar o dinheiro. Aí ele foi para a equipe dele e falou, a gente vai fazer um torneio de golfe, assim, assado, nananana. Eles falaram, como? Volta 4 meses, não vai dar tempo e tudo mais, nanana. Em resumo, ele fez esse torneio de golfe, arrecadou $3 milhões, enviou os livros para todos todo esse valor foi levado para distribuir os livros, e ele falou que anualmente ele ganha $3 milhões, sim, e sempre distribui esses livros para todas essas pessoas. Então, ele contou também outras experiências que ele estava sendo perseguido, enfim, muitas histórias tem sobre isso. A questão é, o falar em línguas, reforçando, é algo que você não precisa limitar isso a uma caixinha do que aonde você acha que, você encaixa apenas aqui. Mas esse orar em línguas é em todas as situações, é um pleno governo do Espírito. Você não sabe como agir perante aquela situação, ore em línguas. Você está angustiado e a sua alma não consegue traduzir aquilo que você está sentindo, ore em línguas. Você está muito feliz e não quer que aquela felicidade tome um lugar, um ídolo na sua vida, ore em línguas. As línguas têm esse poder de te colocar no lugar que você foi feito para estar, no Espírito. Ele tem esse poder de te colocar e fazer, acorda para a vida, Raíssa. Você não é levada pela sua alma, você não é levada pela sua carne, você é levada pelo Espírito. Então ele te faz esse acorda para a vida, sabe? Esse chacoalhão e diz, ei, não é essa direção, é essa. Então se nós temos esse pleno guia, esse pleno professor dentro de nós, esse pleno pastor dentro de nós, que é o Espírito Santo, então que venhamos nos buscar, meus irmãos, todas as grandes maravilhas que Ele nos propõe. Amém? Queria orar então sobre nós. A pastora orar sobre nós, se tiver que acrescentar, por favor. Amém. Posso deixar de falar alguma coisa também, né? Por favor. É interessante, né? A Raíssa falando, né? A primeira coisa que eu penso que a gente precisa compreender muito bem é esse Espírito Santo dentro de nós. Que é, Jesus vai dizer, se eu não for, eu não posso enviá-lo. E ele nos envia o Paracletos. Quando nós pensamos no Espírito Santo, muitas vezes nós consideramos o Espírito Santo só uma força, uma energia. E eu não sei o quanto você pensa na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo sendo Deus. Quem jamais conheceu a mente do Senhor senão o Espírito que nele está? Então, o Espírito Santo é aquele que sabe, conhece a intenção de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, aquilo que Deus estabeleceu na eternidade, aquilo que está escrito sobre nós, aquilo que Ele planejou para que nós pudéssemos viver.
O Espírito Santo, ele contém a verdade, o poder de Deus. E aí esse Espírito Santo, ele habita no nosso homem interior. Então nós não somos uma pessoa reformada, melhorada pela religião. Nós somos essa nova criação. E essa criação que é viva no Espírito. E Paulo vai dizer, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, que é o Manuel lá. Eu preciso desfrutar dessa presença do Espírito Santo. Em Isaías 11 vai dizer o Espírito que dá sabedoria, que dá entendimento, que dá inteligência, que dá capacidade, que traz o poder, o temor do Senhor. Quando nós pensamos na pessoa de Jesus, que era a imagem exata de Deus, ele era pleno do Espírito Santo. Essa plenitude que nos dá o conselho, que nos ensina, que guia, né? Aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. É nós andarmos de acordo não com a nossa natureza humana, mas nós andarmos coerentes e de acordo com essa dimensão. E agora, para nós acessarmos essa dimensão e compreendermos aquilo que o Espírito tem sobre a nossa vida, a chave é o falar em línguas. Porque quando nós estamos falando em línguas, nós estamos acessando esse poder do Espírito que está dentro de nós. Então nós precisamos andar, viver realmente no Espírito, né? O falar em línguas não é para demonstração de dons, a Raíssa explicou muito bem isso, mas é para nós crescermos no Senhor, né? E isso arde muito o meu coração, porque eu sinto muito pela igreja estar perdendo esse discernimento do poder de Deus. Por exemplo, eu cresci numa igreja pentecostal, mas onde o poder, a manifestação dos dons vinha por uma emoção humana, por uma emoção da alma, porque estava o culto emocional, porque estava todo aquele ambiente, então começava a falar em línguas, porque achava que era a alma. E eu também acompanhei muitas pessoas que se sentiam erradas ou como se estivessem em pecado por falar em línguas sem estar naquele ambiente. Olha que distorção. E o quanto o inimigo roubou essa verdade poderosa, dessa comunhão no Espírito, de nós falarmos em esse homem interior, discernir para a nossa alma, né? Trazer para a nossa alma qual é a vontade de Deus. Então, né, só reforçando assim a importância, realmente o valor disso. Mas eu queria, Natan, vem cá um pouquinho, filho. Só um parênteses, porque a pastora falou e até me deu um insight que eu tinha anotado. Se é um dom totalmente levado pelo Espírito, o nosso mediador e juiz para nós falarmos não pode ser a nossa alma. Nossa mente. A nossa mente. Então, se eu acho que eu só vou falar e orar no Espírito quando a minha alma está falando para eu falar, ou aparentemente, nossa, está perfeito para eu falar nesse ambiente, eu estou sendo levado pela alma. Mas, na verdade, é uma oração do Espírito que transparece no Espírito e nós entendemos que nós não estamos apegados ao que está acontecendo visivelmente, mas ao invisível, que já é real no invisível. Eu queria que ela até compartilhasse um pouquinho da tua experiência, filho. Quando você recebeu o poder e o que é o falar em línguas para você? Uma experiência tua, pessoal. Primeira vez que eu orei em línguas estava no retiro. Eu lembro que o pastor, eu não lembro de nada, o pastor estava com sono, era culto... Quantos anos você tinha, adolescente? 13, 14 anos. Eu tinha 15 anos, acho. E, enfim, eu tava orando, eu tava muito sono, assim, não prestei atenção em nada. Eu lembro que ele era meio japonês, assim. E eu não prestei atenção em nada mesmo, assim, nada. Só que depois que terminou de pregar, eles estavam orando e eu vi pessoas sendo batizadas, assim. Eu lembro que eu baixei a cabeça, eu tava bem longe de todo mundo foi pra frente, eu fiquei a parte dos fundos do espaço. Aí eu baixei a cabeça e falei, Senhor, eu também quero. E aí eu comecei a orar ainda. Só que foi estranho, né? Parecia que eu tava inventando, disso eu lembro. Parecia que eu tava inventando, saiu um negócio estranho assim, parecia que eu tava inventando alguma coisa. Só que quando o negócio engatou, eu não conseguia mais parar. E aí Ele orou quase 24 horas sem parar. Eu lembro que um amigo meu veio do meu lado assim e falou assim, eu não conseguia parar mesmo. E aí um amigo meu cutucou outro amigo assim e falou, olha aí, ó, tá possuído por Deus. E eu lembro que eu comecei a rir, porque eu achei engraçado, possuído por Deus, olha a cabeça do menino. E eu comecei a rir, só que eu não conseguia parar de orar em línguas. Ele respondia tudo pra gente durante um dia inteiro, ele respondia tudo em línguas. Ele ia falar e olhava pra gente e falava em línguas. Foi algo muito gostoso, assim. Tava embriagado. Eu lembro que eu acordava orando em línguas.
E aí acabou o retiro, eu lembro que um dia depois do retiro, era segunda-feira, eu fui pro colégio, acordei orando em línguas, e eu ia pegar ônibus, às 6h30 da manhã, eu ia no ponto de ônibus pegar ônibus, eu ia pro colégio sozinho, e eu não conseguia parar de falar, e eu lembro que as pessoas do ônibus ficavam olhando pra mim, e eu falava em inglês baixinho, porque eu não conseguia parar, não conseguia fechar a boca. E foi algo muito profundo, assim, né? Foi uma experiência muito, muito forte, assim. Nem a Raíssa sabia disso. Eu vejo que orar em línguas é o que elas duas falaram, né? Mas é uma sensibilidade que você tem, né? Você orar em línguas é quando, falando da psicologia, a tua cognição, teu cérebro não consegue entender, não consegue interpretar. Ele fica buscando alguma coisa, mas não consegue. É perigoso. A Rai deu o exemplo dela, que ela estava na lavanderia e o senhor falou para ela o que era, mas eu vejo que é muita exceção isso, é muito específico, porque orar em línguas é para você não entender mesmo o que você está fazendo. Não tem a ver com a cognição, com o teu entendimento, tem a ver com algo do Espírito. Então não é para entender nesse sentido, mas é para vivenciar essa experiência em fé, né? Que aquilo está sendo edificado. Não necessariamente saber o que está sendo dito. Agora, quando é claro, é público, enfim, foi falado aqui, né? Mas enfim, eu vejo que é uma sensibilidade. Eu queria que você contasse também a tua experiência de quando você parou de falar em línguas e daí você voltou, lembra? Você lembra desse dia? Você foi no quarto? Lembro. Não, até para compartilhar, sempre edificar no sentido assim, de que às vezes as pessoas pensam, perdi o dom, não tenho mais. Né? Ah, sim, Daí, cara, sei lá, passou uns tempos assim, eu parei de falar, parei de orar e parei de orar em línguas. Eu achei que tinha perdido assim, porque eu lembro que eu não saía mais, não fluía mais orar em línguas. E aí, numa conversa que eu tive com a mãe, no quarto dela, assim, ela orou por mim, uma oração muito simples, muito simples. Ela pregou o evangelho pra mim, na verdade, de uma maneira muito simples. E algo foi ativado novamente, assim, é como se... não creio que eu estava desativado, não sei se é o termo certo, mas a minha própria mente estava limitando isso. Minhas próprias crenças estavam limitando o agir do Espírito. Minha falta de entendimento, eu vejo que é isso, sabe? A gente se aprisiona sozinho, a gente se escraviza pela lei, pelo pecado, sendo que o Senhor já nos libertou. Aí se a gente se deixar levar, a gente nos aprisiona. Sim. E a mãe só me lembrou de uma verdade que já estava ali, né?